Olá, terceiro ano, vamos estudar mais? Agora nós vamos de história. No livro, anota aí, vamos fazer as páginas 230 até 239. E na ficha, as páginas 125 a 128, ok? Nós já estudamos em história os espaços públicos. Nós falamos sobre as ruas, as praças, falamos sobre os monumentos históricos, os monumentos naturais, né? Tudo que faz parte do espaço público. E agora nós vamos falar sobre os espaços, quase que não saiu, de poder, ok? Nós vamos ver os espaços de poder na atualidade e no passado, tá? Aí na página 230, nós vamos começar a ver do passado e vamos vindo até chegar no hoje, ok? Vamos lá. Nós já sabemos que há muito tempo atrás o Brasil ele era um país dependente, né? Nós não éramos independentes. Nós pertencíamos a Portugal. Tô com uma coceira no nariz, gente. Nós pertencemos a um Portugal, né? Nós éramos um reino de Portugal. Então quem mandava aqui era Portugal. Naquela época, para ocupar os cargos de governo, né? Ou seja, as pessoas que administravam a cidade, essas pessoas tinham que ter algumas qualidades, né? Tinha que passar por um teste para ver se ele podia ser. Então, tá aí, Ele tinha que ser homem, não podia ser mulher. Tinha que ter mais de 25 anos. Tinha que ser católico. E tinha que comprovar uma renda. Ou seja, não podia ser pobrezinho, né? Tinha que comprovar uma determinada renda. Isso eram ordens vindas de Portugal, tá? Um homem para administrar o local, né? Para ser o responsável, para ter um cargo político, ele tinha que ter essas qualidades. Se ele tivesse essas qualidades, ele era chamado de homem bom. Somente homens bons, que eram aqueles que tinham essas qualidades que eu acabei de falar, é que poderiam ocupar qualquer cargo político, né? Na administração da cidade, da colônia, tá bom? Então tá aí, olha. Quando a pessoa preenchia esses requisitos, ou seja, ser homem, ter mais de 25 anos, ser católico e comprovar uma renda, ele era chamado de homem bom. Com isso, poderia exercer funções na administração e na política. Poderia ser um vereador ou poderia ocupar algum cargo na Casa da Câmara e cadeia da cidade ou da vila. Os vereadores eram responsáveis por cuidar da justiça e da segurança, ok? Nas cidades. As leis eram determinadas pelo rei de Portugal. Quem falavam as leis, as ordens, vinha de Portugal. E as pessoas que trabalhavam aqui, né, os vereadores, os políticos ou qualquer pessoa que ocupasse um cargo, eles tinham que fazer com que a lei que vinha de Portugal fosse respeitada, tá bom? Isso, gente, que eu tô falando, ocorreu até o ano de 1822. Depois disso, mudou porque o Brasil se tornou independente, né? Não era mais uma colônia de Portugal, tá bom? Página 231. Nós falamos aí da Casa da Câmara e da cadeia, né? Podiam trabalhar porque eram esses dois lugares onde ficava, né, a administração da cidade. Cidades coloniais. Por abrigarem importantes instituições administrativas, as casas da Câmara e cadeia eram construídas na região central da cidade, já que era ali onde era tudo governado, ele tinha que ser no centro da cidade, né? Muitas vezes eram escolhidos os pontos mais altos para favorecer a observação de toda a área. Hoje em dia a cidade é muito grande, eu não tenho como subir no morro e ver a cidade inteira. Mas antigamente as cidades eram menores, né? Então se você colocasse a Casa da Câmara, por exemplo, num lugar mais altinho, você conseguia ver a cidade toda, porque você estava ali no alto, então você conseguia ver tudo. A cidade era pequena, lembrando disso. E geralmente também era numa região central, né? Para conseguir ver em volta a cidade toda. Aí tem uma imagem, mais ou menos, né, de uma cidadezinha, né, de uma colônia, Tem uma igreja católica que ficava bem na praça central, né, porque a região de Portugal, né, é católica, então eles queriam impor a nós, né, ao povo brasileiro, a mesma religião. Então tinha uma igreja católica. No meio da praça, na praça principal das cidades coloniais, ficavam os pelourinhos, que simbolizavam a justiça e o poder de Portugal. Tá vendo aí o pelourinho? O pelourinho é esse mastro que tem aí, né?
vê que tem uma escadinha. Eu já expliquei para vocês Pelourinho em algum outro momento, que eu me lembro disso. O Pelourinho, né, ele indica a justiça, porque é um lugar onde geralmente tem que dar uma notícia para a cidade, para os moradores. A pessoa, né, o responsável, o político, ia lá, subia nessa escadinha ali, ele reunia toda a população e falava tudo que tinha que falar. É ali onde era tudo resolvido, né? Aí na praça também, ó. As cidades coloniais cresciam ao redor da praça, vê que tem a praça e as casas vão construindo ao redor da praça. Os locais de governo, como a Casa da Câmara e a cadeia, ficavam próximas da praça na cidade central, né? Ficava tudo no centro ali. E a cidade ia crescendo ao redor desse centro. Naquela época, as casas não tinham abastecimento de água, sendo necessário buscar água na fonte da cidade. Por isso, construir uma fonte pública era muito comum. Aí nessa imagem de baixo, nós vemos uma fonte aqui no cantinho esquerdo da imagem. Né? Ali onde tinha a água, vinha a água e toda a população tinha que ir até ali buscar água. Né? Hoje em dia, nós abrimos a bica, abrimos o chuveiro e a água chega na nossa casa. Antes não era assim. Então, as pessoas tinham que ir buscar a água nessa fonte. A água das fontes também era destinada aos animais, como cavalos e mulas, que eram os meios de transporte daquela época. Além disso, muitas lavadeiras ficavam ao lado das fontes e usavam a água para lavar suas roupas. Então, né, toda a água da cidade vinha dessa fonte. Então, é algo que tinha que ter em todas as colônias. Virando para a página 132. Na página 132, fala um pouquinho sobre as casas, sobre o estilo de vida nas colônias, nessas cidades de antigamente. Tá aí, ó. Nas vilas e nas cidades do Brasil colônia, a maneira de viver da maioria dos moradores era bem modesta, ou seja, bem simples. No Rio de Janeiro, capital da colônia, as casas eram simples e cercadas por uma pequena horta. Pequena horta porque era uma horta feita para uso mesmo da família, não era nada para vender. Elas eram construídas com madeira e pedras e tinham poucos móveis. Além disso, quase não havia movimento nas ruas, a não ser o das mercadorias que chegavam e partiam pelo porto. Hoje em dia as ruas são lotadas, né? Antes não era muito bom as mulheres ficarem saindo, né? Então as mulheres ficavam mesmo em casa, tomando conta de seus filhos, fazendo os afazeres de casa. As pessoas usavam carroças puxadas por cavalos para se deslocarem de um local para o outro. Existiam poucas calçadas de pedra. A maioria delas eram caminhos de terra, que quando choviam ficavam cheios de barro, dificultando a circulação de pessoas e de cargas. Nesses casos, o meio de transporte mais comum eram os carros de boi, pois conseguiam passar com cargas pesadas por qualquer terreno. Aí nessa imagem embaixo tem um carro de boi. Percebe aí, ó, essas rodas grandonas passavam por qualquer lugar porque tinha essas rodas bem grandes e eram puxados por bois, né? Então por isso que são carros de boi. Então quando chovia, né, quando a rua era muito ruim, cheio de lama, de barro, só um carro de boi que passava. Na página 233, tem algumas perguntinhas sobre essa época. Vamos lá? Mão na massa, ó. Marcela fez uma viagem ao passado e chegou a uma cidade do Brasil colônia. Como você já estudou as cidades do Brasil colônia, ajude Marcela em sua viagem respondendo as questões abaixo. Vamos? Número 1. Na cidade existe uma construção que é o símbolo da justiça e do poder de Portugal. Essa construção é o quê? A. Cemitério. B. Teatro. C. Pelourinho. É o Pelourinho, né? Que fica lá na Praça Central, né? Que é aquele mastro. Número 2. Na cidade colonial, a que Marcela chegou, existe uma praça central. Nessa praça, o que ela encontrou? Letra A. A Casa da Câmara e Cadeia, uma igreja católica. B. Um shopping e um cinema, nem tinha naquela época, né? C. Residências simples com suas hortas. Nas cidades tinham sim residências simples com hortas, mas na praça o que tinha? Letra A, né? A Casa da Câmara e Cadeia e a Igreja Católica. Número 3. Marcela esqueceu sua garrafinha de água e está com muita sede. Onde ela pode encontrar água para beber? Letra A, no Pelourinho. B, na fonte. C, na lanchonete. Letra B, né? Na fonte, como nós falamos, né? Onde se encontra água. 4. Marcela avistou alguns homens conversando na praça.
Eles são vereadores e logo terão uma reunião na Casa da Câmara e Cadeia. Como eles são conhecidos, gente? Letra A, homens bons. B, homens ruins. C, homens ricos. São os homens bons, né, gente? São os homens aptos a terem um cargo de administração na cidade. 5. Marcela resolveu visitar moradores que moravam mais longe. Como está chovendo muito e ela tem muitas malas, é melhor ela usar como meio de transporte carro de boi, barco ou cavalo? Carro de boi, né? Vamos lá. Falamos um pouquinho da administração das cidades há anos e anos atrás, né? Na época ainda que ainda éramos de Portugal. Vamos começar a falar um pouquinho. Vamos vindo um pouquinho para cá. Paço Municipal. Com a proclamação da República, ou seja, depois que teve a proclamação da República, não éramos mais de Portugal e viramos uma república. No ano de 1889, as casas da Câmara e Cadeia deram lugar aos paços municipais. Nesses prédios trabalhavam os prefeitos das cidades. Aí nessa imagem aí tem uma imagem. Tá aí, ó, Paço Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Vamos responder o que pergunta sobre ele. Número 1, letra A. Em qual cidade a foto foi tirada? Já tirei aí, tá escrito aí, né? Juiz de Fora. Pode escrever, Juiz de Fora. B. Calcule há quantos anos essa foto foi tirada. Tá dizendo aí que essa foto é de 1928. Nós estamos em 2020. Tem que fazer a conta. Quantos anos, gente? Eu já fiz aqui. Será que você consegue? Conta de 1928 até 2020. Ou você pode armar uma continha mesmo. Colocar 2020 menos 1928. Tenta fazer aí. Vai? Dá pausa. E aí? Quanto que vocês acharam? Essa foto tem 92 anos. Achou igual a mim? Letra C. Circule na imagem os meios de transportes utilizados e depois escreva o nome deles. Tem 3 meios de transportes aí nessa imagem. Tem o bonde, que é esse maior, né? Que é tipo um ônibus, carrega várias pessoas ao mesmo tempo. Mas na época se chamava bonde e andava sob trilhos. Não tinha porta, as pessoas entravam assim e sentavam. Era bem diferente. Tem um carro, né? Um automóvel aí na frente. E lá na outra rua tem uma carroça. Tem 3. Na página 235, nós chegamos à atualidade. Espaços de poder nas cidades na atualidade, hoje em dia. Vimos até agora que as cidades têm construções em que são estabelecidos os seus órgãos administrativos. Durante o Brasil Colônia, onde acontecia, né, a construção onde estavam os órgãos administrativos eram a Casa da Câmara e a Cadeia. Na atualidade, as construções que abrigam os órgãos de administração são as prefeituras e as câmaras municipais. O prefeito e o vice-prefeito trabalham onde? Na prefeitura. E eles são responsáveis por administrar o município, né? Eles têm que manter os serviços prestados à população como transporte, saúde, educação. Eles têm que realizar as obras públicas, garantir uma boa qualidade de vida para os moradores daquela cidade. Isso é o que o prefeito deve fazer. Claro que não é o prefeito que faz tudo isso. Na prefeitura não trabalha somente o prefeito e o vice-prefeito. Tem as pessoas que estão ali para ajudá-lo, né? Geralmente tem uma pessoa que é responsável pela saúde, outra pessoa que é responsável pela educação, outra pelas obras, né? Divide-se um pouco o trabalho, mas o responsável por tudo é o prefeito. Já os vereadores, eles elaboram e aprovam as leis, tá? E aí os vereadores não trabalham na prefeitura, eles trabalham nas câmaras municipais, ok? As cidades, hoje em dia, então, onde fica a administração é prefeitura e câmara municipal. Antigamente era a Casa da Câmara e Cadeia. Hoje se chama prefeitura e câmara municipal. Essa é a administração das cidades, ok? Algumas construções que abrigam as prefeituras dos municípios são prédios históricos, ou seja, são prédios antigos e fazem parte de monumentos públicos brasileiros. Aí, ó, tem a imagem de 2 prefeituras. Essa primeira azul é o Palácio Felipe Camarão, sede da Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte.
E essa segunda é a Prefeitura do Rio, Palácio da Cidade, que é a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, viu? Virou para 236. Você estudou que no Brasil colônia, somente os homens bons podiam exercer função política. Tinha que ter aquelas características que nós falamos, né? Hoje em dia, as coisas mudaram. Para exercer uma função política, como que é? Quem são as pessoas? Você vai resolver esse enigma que está aí. Tente resolver esse enigma para nós descobrirmos como são escolhidas as pessoas para ocupar as funções de prefeitos e vereadores, funções políticas. Como, gente? Tenta desvendar aí. Vamos? Dá pausa. E aí, conseguiu? Na primeira linha está escrito voto e na segunda, eleição. Então, como que uma pessoa é escolhida para ocupar um cargo político? Através de voto em uma eleição, né? Nós votamos. Nós temos as eleições. Esse ano, por exemplo, temos eleições. Vamos ter votação. Geralmente é no mês de outubro. Esse ano passou para o mês de novembro por conta da pandemia, né? Desse problema do coronavírus. Mas teremos as eleições. Página 237. Vamos falar sobre a capital do nosso país, a capital do Brasil. Todo país tem uma capital política, ou seja, uma cidade onde os responsáveis pelo governo administram o país. Até agora, nós falamos sobre a administração das cidades, né? Que é do prefeito, da prefeitura. Agora nós vamos falar da administração do país inteiro, do Brasil inteiro. A capital do nosso país, do Brasil, é Brasília. Ela foi construída de 1956 até 1961. Não foi somente um ano que durou na sua construção, demorou alguns anos. Ela foi construída durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Brasília é uma cidade que foi planejada, ou seja, ela não surgiu de forma espontânea, do nada, onde cada um ia construindo sua casa, não. Ela foi planejada. Sentou-se alguns homens, planejaram, pensaram como que eles queriam aquela cidade, desenharam e começou a construção, ok? Um dos lugares mais importantes de Brasília é a Praça dos Três Poderes. O que será essa Praça dos Três Poderes? O que será esses três poderes? Vamos ver na próxima página. Primeiro, vamos conhecer quem é esse presidente que construiu Brasília, tá? Aí tem uma imagem, ó, da construção da Praça dos Três Poderes. E embaixo tem a imagem de Juscelino Kubitschek. Vou ler só para você saber um pouquinho sobre ele. Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Ele se formou em medicina em 1934. E em 1934 começou a sua carreira política. Foi deputado federal, prefeito de Belo Horizonte e depois tornou-se governador de Minas Gerais. Seu lema de campanha era 50 anos em 5. Ele queria fazer a cidade crescer como se fosse 50 anos somente em 5 anos. O seu objetivo era fazer o Brasil se desenvolver e se modernizar. Ele foi o responsável pela construção de Brasília. Passando para a página 138. Vamos conhecer um pouquinho dessa Praça dos Três Poderes. Vamos lá? A Praça dos Três Poderes, ela fica em Brasília e é o lugar onde estão localizadas as sedes, os prédios dos três poderes que regem a nossa nação. Eles fazem parte de um sistema político chamado República. Por isso, o nosso país é considerado republicano. Para o país funcionar, cada um dos três poderes, os três poderes são executivo, legislativo, judiciário, possui suas responsabilidades. Então, cada um dos três poderes precisa exercer as suas responsabilidades para que o país funcione bem. Vamos saber o que é e o que cada função tem, cada poder. Primeiro, o poder executivo. O poder executivo tem como função administrar os recursos públicos e executar as leis do país, do estado e do município. Quem exerce o poder em Brasília é o presidente da República. O presidente do Brasil é o que exerce o poder executivo. No momento, nosso presidente é o Jair Bolsonaro. Então, ele é o que administra os recursos públicos, o dinheiro do país e executa as leis, tá? Tanto no país, no estado e no município.
dentro de todo o Brasil. Temos esse prédio ao lado aí, ó, o Palácio do Planalto, é onde acontece o Poder Executivo, é onde estão as pessoas que trabalham nesse poder. Depois tem o Legislativo, que tem o Congresso Nacional, esse prédio. É onde ficam as pessoas que trabalham no Legislativo. O Poder Legislativo, por meio do Congresso Nacional, é responsável por elaborar e aprovar as leis, além de fiscalizar os outros poderes. As pessoas responsáveis por ele são os deputados federais e os senadores. São as pessoas que trabalham no Congresso Nacional. E temos o Poder Judiciário. Tem aí, ó, o Supremo Tribunal Federal. É o prédio onde trabalham as pessoas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é responsável por fazer com que as leis sejam cumpridas e resolver os conflitos entre os cidadãos. Os responsáveis por esse poder são os juízes, como os do Supremo Tribunal Federal, né? São as pessoas que resolvem os problemas, os conflitos e fazem com que a lei seja cumprida. Então, são esses três poderes que regem a nossa nação, a nossa república: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós vamos falar mais sobre ele, tá? Sobre eles. Na página 239, tem aí uma imagem. Vocês veem aí em cima? Nós vemos os três prédios. Nós vemos aí o Palácio do Planalto, nós vemos o Congresso Nacional e vemos o Supremo Tribunal Federal. Eles são próximos, por isso que se chama aí, esses três juntos, né? Se chama a Praça dos Três Poderes, que é onde estão os três prédios que abrigam os três poderes, ok? Número 1. A imagem mostra a representação dos três poderes. Como vimos nas fotos anteriores, qual desses três poderes você considera mais importante? Essas três perguntas são respostas pessoais, tá? Então você vai lê-las, vai refletir e vai responder, ok? Depois você vai fazer na ficha as páginas 125 até 128. A 125 é bem interessante, também é uma resposta pessoal. Diz assim, ó: o prefeito é o chefe do poder executivo da cidade e é responsável por administrar os recursos públicos, ou seja, aplicar os valores arrecadados com o imposto e executar as leis criadas pelos vereadores. Imagine que você é o prefeito da sua cidade e escreva algumas medidas para melhorar a vida dos cidadãos. Você vai escrever o que você acha, se você fosse prefeito, que você faria para melhorar a vida de todos, ok? A página 126, 127 e 128 são atividades para vocês responderem. Todas essas perguntas aqui, que estão aqui, estão na explicação do livro. Eu falei aqui para vocês e caso você não se lembre de cabeça, você pode ir lá nas páginas que nós fizemos hoje para buscar as respostas, ok? Vocês façam sozinhos, tá bom? Um deverzinho de casa. Tchau, gente. Beijo.